Como H. G. Wells morreu? Herbert George Wells, mais conhecido como H. G. Wells, foi um prolífico autor inglês de ficção e não ficção. Wells é mais lembrado, no entanto, por seus famosos romances de ficção científica e previsões misteriosas sobre o futuro. H. G. Wells nasceu em 21 de setembro de 1866, em Bromley, Inglaterra. Seus pais, Joseph Wells e Sarah Neal, trabalharam como empregados domésticos antes de usar uma pequena herança para comprar uma loja de ferragens. Conhecido como Bert por sua família, Wells tinha 3 irmãos mais velhos. A família viveu na pobreza por muitos anos, pois a loja fornecia uma renda limitada devido à má localização e mercadoria inferior. Aos 7 anos, após Wells sofrer um acidente que o deixou acamado, ele se tornou um leitor voraz de tudo, de Charles Dickens a Washington Irving. Quando a loja da família finalmente faliu, sua mãe foi trabalhar como empregada doméstica em uma grande propriedade. Foi lá que Wells foi capaz de expandir seus horizontes literários com autores como Voltaire. Aos 18 anos, Wells recebeu uma bolsa de estudos da Normal School of Science, onde estudou biologia. Mais tarde, ele frequentou a Universidade de Londres. Depois de se formar em 1888, Wells tornou-se professor de ciências. Seu primeiro livro, o Textbook of Biology, foi publicado em 1893. Wells se casou com sua prima, Isabel Mary Wells, em 1891, mas a deixou em 1894 por uma ex-aluna, M. Catherine Robbins. O casal se casou em 1895. O primeiro romance de ficção de Wells, A Máquina do Tempo, foi publicado no mesmo ano. O livro trouxe fama instantânea a Wells, inspirando-o a embarcar em uma carreira séria como escritor. A estreia de Wells em 1895, A Máquina do Tempo, foi seguida por A Ilha do Dr. Morial, 1896, O Homem Invisível, 1897, e A Guerra dos Mundos, 1898. Todos os 4 romances foram adaptados para o cinema. No entanto, uma das interpretações mais famosas de uma obra de Wells foi de Orson Welles, cuja adaptação para o rádio de A Guerra dos Mundos foi ao ar em 30 de outubro de 1938. Os relatos de que muitos ouvintes, sem perceber o que estavam ouvindo, era uma peça de rádio em vez de um noticiário, e ficaram tão aterrorizados com a perspectiva de uma invasão alienígena, que fugiram de suas casas com medo, já foram desmascarados. No entanto, a história do pânico foi aceita por anos e se tornou uma das lendas urbanas mais duradouras, já perpetradas em nome de uma campanha publicitária. Em toda a sua vida Wells esteve ligado a causas políticas e sociais, e muito disso se refletiu em suas obras. Ele começou sua carreira como socialista e defensor da igualdade social, e seus primeiros romances, como A Máquina do Tempo e A Ilha do Dr. Morial, refletiam essa visão de mundo. No entanto, com o tempo, a visão política de Wells evoluiu para algo mais complexo e ambicioso. Ele se tornou um defensor do que ele chamou de Novo Mundo da Ordem, que envolvia uma mudança radical na sociedade e no pensamento humano, e acreditava que a ciência e a tecnologia seriam fundamentais nessa transformação. Wells também foi um forte crítico do imperialismo britânico e da Primeira Guerra Mundial, e suas ideias sobre política internacional influenciaram a Liga das Nações e a ONU. Ele acreditava em um governo mundial e em um sistema de cooperação internacional para resolver conflitos entre nações. Porém, no final de sua vida, Wells se tornaria cada vez mais pessimista. Ele se referiu ao período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial como a Era da Frustração em seu último livro, publicado em 1945. Os últimos dias da vida de Wells foram relativamente tranquilos, apesar de sua saúde estar fragilizada devido a uma série de doenças. Wells sofria de diabetes e hipertensão arterial, e nos últimos anos de sua vida também enfrentou problemas cardíacos. Em 1944, ele sofreu um ataque cardíaco grave, que o deixou debilitado. Em 1946, ele foi internado por um breve período no hospital por causa de uma infecção pulmonar, mas logo recebeu alta para retornar à sua casa em Londres. Nos dias que antecederam sua morte, Wells parecia estar em paz e tranquilo,
e passou seu tempo escrevendo cartas e revisando seus trabalhos literários. Ele também passou algum tempo conversando com sua família e amigos mais próximos, incluindo seu filho, Frank, e a escritora Rebecca West. No dia de sua morte, Wells sentiu-se mal durante a manhã e foi encontrado sem vida em sua cama na tarde do mesmo dia. Ele faleceu em 13 de agosto de 1946 aos 79 anos de idade, na sua casa em Londres. A causa oficial da morte é desconhecida. Sua morte foi amplamente lamentada em todo o mundo, e ele é lembrado como um dos maiores escritores e pensadores do século XX. E foi assim que H. G. Wells morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.